Amém. Gente, a palavra de hoje, eu não sei se deu para perceber pelo vídeo da moça, mas a gente vai falar sobre... Olha, tem quase a ver. A gente vai falar sobre os que têm fome e sede de justiça. Aí você fala, Carol, eu sei, né? Crente tem fome mesmo. Tem não? Gente, eu tô achando que vocês estão desanimados. É a arena, pelo amor de Deus. Vocês animam aí? Amém. Então, quando a gente fala de fome e sede, de justiça, às vezes a gente só quer olhar para fome e sede, né? Tem os irmãos que têm umas fome que é diferenciada, né? Que às vezes, em vez de ser uma fome de 3 em 3 horas, é de 1 em 1 hora, o estômago começa a conversar com ele. Acontece aqui não, né? Mas a gente está aprendendo aqui no Arena, né, nessa série Peregrinos, algumas coisas, né, que Deus espera de nós, das bem-aventuranças. Todo mundo aqui lembra dos últimos 3 sábados? Se você não estava aqui, vamos ter que orar. Você tem que vir no Arena. Gente, então Deus espera de cada um de nós. Eu falei até semana passada para os meus alunos do IV, que as bem-aventuranças são pré-requisitos que Deus espera de nós. Vocês sabiam? Quando fala assim, ó, não, esse aqui é cristão, esse aqui é crente, o que Deus espera? As bem-aventuranças lá. Né? E a gente já aprendeu sobre mansidão, sobre humildade, sobre quebrantamento, né? Paciência. Não foi? E hoje eu quero ler com vocês, então, Mateus 5, versículo 6. Queria que os meninos projetassem aí para nós. Mateus 5, no versículo 6. Quem abriu, fala aí e vê. Aí, vocês estão bom, gostei. Então, vamos ler. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Aquela versão lá do telão fala, serão fartos. Gente, alguém aqui já foi num rodízio de pizza que comeu e falou, comi demais. Eu ouvi um glória a Deus de cá. Irmã, fome mesmo. Glória a Deus, então, pela sua fome. Gente, quando a gente fala de fome e sede de justiça, né? Falando sobre justiça, a palavra justiça aparece muitas vezes na Bíblia. Sem pesquisar aí no Google, vamos fazer tipo um leilão aqui. Quantas vezes vocês acham que aparece justiça na Bíblia? 57. Hã? Mais que 5. É, com certeza. 580. Ó. 1000. O 570 chegou até perto. 300, não. Hã? Gente, eu falei que o 580 estava perto, o outro 900. 600. Eu vou parar o leilão, né? Porque se tivesse prêmio, vocês tinham perdido. Hã? Não foi, gente. Hã? Gente, vocês estão muito ruins de número, mas eu vou falar aqui para vocês, grava aí, porque vai que um dia a sua equipe faz uma macrosala de quiz, você já sabe. 523 vezes. Tá vendo? Você tinha que ter falado. Não falou, cara. Tinha que ter falado. Vai que tinha prêmio. Eu não contei, né? Mas beleza, o prêmio ficou para mim. Gente, então a Bíblia define Deus como justo juiz. Só que a Bíblia também fala de alguns juízes que não eram bons. Que eram juízes que eram maus, que eram iníquos, né? E também fala que todos nós vamos passar por um julgamento, por um juízo final, né? Então, o dicionário, ele vai definir justiça de uma forma... E, gente, de verdade, quando eu vi, eu ainda pesquisei no Google para ver se era isso mesmo. A justiça é definida como qualidade do que está conforme o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo, reconhecer o mérito de alguém ou de algo. E aí tem uma outra definição, sem ser a do dicionário, né? Que é a virtude de dar a cada um que lhe pertence. Então, se a gente for parar para pensar sobre justiça, né? Alguém que é justo, ele pratica a justiça, não é? Ou eu estou pensando errado? E aí, hoje, a gente vai aprender sobre a luz da Bíblia, né? Sobre a justiça. Vamos aprender sobre a justiça de Deus, sobre como a gente deve agir quando a gente se sente injustiçado. Alguém aqui já se sentiu injustiçado? Eu achei que era só eu.
tô até mais feliz. Não, misericórdia. Mas estamos juntos, entendeu? E aí, gente, muitas vezes a gente sofre, a gente presencia, né? E aí essas injustiças, muitas vezes, ela altera o nosso valor, aí ela altera a nossa identidade, que foi o que a moça falou, então tem a ver, entendeu? E aí, quando a gente olha para os últimos 3 arenas, que a gente aprendeu aí sobre as bem-aventuranças, os 3 primeiros, eles falam de coisas do nosso interior. Falam de coisas do nosso caráter, né? Paciência, mansidão, né? O quebrantamento. E aí a fome e sede de justiça, fome e sede é algo individual, não é? Mas quando fala da justiça, fala de algo de nós irmos, né? De nós praticarmos também, né? E aí é onde a gente vai ter que fazer essa autoavaliação, né? E entender que Deus, Ele quer, além de fazer em nós, igual a gente aprendeu nos últimos sábados, Ele quer fazer através de nós. Vocês estão preparados? Ixi, gente. Bora, gente, vocês são a arena. Não vou falar bora, Bill, não. Ah, falei. Aí vocês animam, né? Vocês gostam de um meme. E aí, gente, vamos lá. Quando a gente fala de fome e sede, né, igual eu falei, a gente está falando de coisas naturais. Só que, quando a gente traz para o nosso interior, nosso emocional, espiritual, a gente tem fome de muitas coisas. Sei vocês, mas eu já tive fome de muita coisa. E direto eu tenho. O João Paulo, ele está lá dentro ajudando. Mas ele fica até indignado comigo. Porque eu tenho fome de ter muito sapato, muita roupa, uns acessórios, umas maquiagens, uns brincos. É isso, né? E aí essa é a minha fome, às vezes. E aí eu quero trazer para você, qual que é a sua fome hoje? Às vezes a sua fome... Oi? É de comida mesmo? Será? Ou você está buscando saciar a sua fome em outras coisas, né? Deus nos chama para saciar a nossa fome e essa sede que a gente tem nele mesmo, né? Então que a gente possa olhar para isso hoje, amém? E aí, quando a gente olha para isso, né, a gente clama pelas nossas satisfações, né? E aí, quando a gente busca pela justiça de Deus, a gente começa a aprender a lidar com as injustiças. Porque lá quando a gente já é pequeno, a gente começa a sentir injustiça, né? Quem aqui tem irmão? Nu! Glória a Deus. Gostei. Quem não tem, somos irmãos. Gente, e quem aqui nunca sofreu uma injustiça com o irmão? Eu, direto, amo os meus irmãos, de paixão. Mas, tipo assim, o seu irmão fez uma coisa e você leva a culpa. Quem nunca? Não. Porque eu já levei culpa por causa dos meus irmãos e meus irmãos já levaram culpa por minha causa. E aí eu ficava me achando super injustiçada. Eu falava, meu Deus, que saco, por que eles fizeram isso, né? Ficava super mal. E aí, quando a gente sabe, né, olha para isso tudo... Quando eu falei dos atributos dos cristãos, né? Mas quando eu falo de Deus, você sabe quais são os atributos de Deus? Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, mas ele também é justo. Deus, ele é justiça também, vocês sabiam? E aí, isso faz parte do caráter de Deus. E Deus, ele permanece fiel, mesmo quando a gente é infiel. Igual falou das 99 ovelhas aqui na hora do louvor, e ele foi buscar uma ovelha, porque Deus é justo, ele ia deixar uma ovelha para trás? Não ia, gente. E aí, esse é um dos principais desafios, né? E aí, através da justiça de Deus, nós conseguimos vencer e viver muitas coisas, né? E aí, nessa noite, eu quero falar de um cara da Bíblia, muito famoso, talvez você já até conhece ele, brodão seu, que é o José do Egito. Alguém aqui já conhece ele? Gente, mas vocês conhecem ele mesmo? Eu só ouvi falar, nunca vi ele, nunca cumprimentei ele assim. Vocês é velho, hein? Gente, mas José, quem foi José? José foi íntegro, e se a gente for olhar, a gente vai estudar um pouquinho aqui a história de José. José, ele sofreu muitas injustiças no dia a dia. José, ele foi vendido pelos irmãos. José, ele foi preso injustamente, né? E aí, quando ele teve a oportunidade de se vingar,
de quem foi injusto com ele, sabe o que ele fez? Ele se vingou. Mentira. Só para ver se vocês estão espertos. Gente, ele não se vingou. Ele decidiu fazer a diferença. Ele decidiu não tratar o mal pelo mal. Amém? E nós somos chamados para fazer isso. E aí hoje eu tenho 3 pontos para falar para vocês. Vocês estão preparados? Ah, eu acho que vocês estão dormindo ainda, gente. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Para começar, eu quero ler em Gênesis 37. Vamos começar no versículo 2. Abre aí a sua Bíblia. Gênesis 37, versículo 2. Então vamos ler. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, andava com os rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Então, o que José era? Fofoqueiro, eu vou ver aqui. O que mais? O que José era? X9. Hã? Ixi, não entendi. Cagueta, gente, que nome estranho. X9, dedo duro, fofoqueiro, língua grande, muitas coisas a gente está falando aqui de José. Coitado de José. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente sempre olhou José por esse lado, não é? Só que deixa eu falar uma coisa para você. O que realmente José era? José era justo. Porque ele defendia a justiça, a verdade. Então, quando ele via que algo fugia do real, ele falava, não, isso não está certo, não. Não, não é assim, não. E aí, trazendo para a nossa realidade, às vezes as pessoas vão falar para você assim, larga de ser bobo, fazer isso, não. Para com isso, não. Não, mas quem vai ver você fazer isso? Ninguém está vendo. E aí a gente entra no primeiro ponto que é, não é porque você está fazendo certo que não existe as injustiças e as pressões. Você sabia disso? Não é porque você é filho de Deus e decidiu seguir Deus que você vai ficar sem passar por injustiças e pressões, né? E aí eu quero agora pular para o versículo 5. Gênesis 37, 5. Fica esperto aí, que agora eu vou ficar pulando os versículos. Vamos lá. Ó, o 5. Certa noite, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Vamos lá para o 19 e o 20 agora. Mesmo versículo. Mesmo capítulo, 37, versículo 19 e o versículo 20 depois. Vamos lá. Todos abriram? Então vamos lá. Lá vem o sonhador. Disseram uns aos outros, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Agora vamos ler por último, nesse momento, o 24. Vamos lá, o 24. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Gente, eu pulei aqui um pouco os versículos, mas você consegue ler depois aí nesse capítulo melhor na sua casa, em nome de Jesus, leia, porque a história de José é muito maravilhosa. Todas as histórias da Bíblia, né? Mas tem algumas que a gente se identifica mais. E aí, quando a gente olha aqui, né, esses detalhes, a gente olha e pensa, não, mas eu já sei, né, que José, ele lá no final deu tudo certo. Só que deixa eu falar uma coisa. Quem aqui passou por injustiça, eu lembro que vários falaram de você, quando você está no momento da injustiça, você não olha lá na frente, você não tem visão, só Deus que mostra lá seu futuro, o que vai acontecer ou não, né? Então não tem como você saber se realmente vai dar certo ou não. E aí o fato de você estar fazendo certo não vai significar que você não vai ser pressionado,
que você não será injustiçado. José era o mais novo da casa dele. Vou falar por mim. Eu sou a mais nova da minha casa. E eu não sou mimada. Nem vem. E aí, eu sou a mais nova da minha casa. E José, ele realmente era o paparicado da casa dele. Porque ele era o único filho da mulher lá específica, que eu esqueci o nome agora. Raquel? Raquel. Obrigada, Naí. Raquel, ele era o único filho de Raquel. E a Bíblia nem esconde que ele era o favorito. Nem esconde. Só que ele tinha a confiança do pai dele, porque ele era justo, né? Então, o pai dele, na visão da gente, ele era X9, dedo duro. Na visão do pai dele, ele era aquele que ele podia confiar. Era aquele que ia contar ali o que estava acontecendo, né? E aí, gente, basta você ser justo, que os injustos, eles vão se incomodar. Você sabia disso? Porque José, ele era justo. Mas o que os injustos, aqueles que não praticavam a verdade faziam? Ficava bravo com ele. Falava, tá vendo? Lá vem aquele sonhador, lá vem aquele X9, né? Mas basta você ser luz para que as trevas te pressionem. Basta você tomar um posicionamento de ser justo, que você vai, com certeza, passar por uns perrengues aí. Porque as pessoas hoje em dia falam, não, mas você vai fazer isso aí? Não, não pode não. Larga de ser bobo. Você está sendo inocente demais. E aí, basta você sonhar. Tem aí o sonho, a história do sonho de José. Quem não conhece, depois lê ali. José, ele teve um sonho lá e depois realmente aconteceu. Mas para quem estava ouvindo, falava, esse menino é doido, tá achando que eu sou doido? Não, não é possível. Então, basta você sonhar que alguém já vai querer vir frustrar os seus sonhos. Vai querer entulhar seus poços. Sabe qual era a música de José? Alguém aqui sabe a música de José? Alguém? Ninguém, gente? Pode falar. Ah, é aquela assim, ó. Se tentam... Vai, me ajuda, gente. A marca da promessa, vai. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. O que os irmãos de José queriam fazer com ele? Fazer ele desistir, porque na visão dos irmãos de José, eles olhavam e falavam assim, esse menino é doido, é tiruleibe, é pichuruco. Vocês já viram esse meme, né? Sabia, vocês estão antenados, né? Gente, e aí, José era considerado doido, gente. Falava, como assim ele está sonhando aí, falando esses trem de mim? Não, não é possível. E aí, eu quero ler um versículo agora, lá em Salmos 45, 7. E tem outra música. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco musical. É porque Deus fez assim mesmo. Se você não gosta de música, vai começar a gostar hoje. Vamos lá. Salmos 45, 7 fala. Amas as justiças e odeia o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria mais que sobre qualquer outro. Tem outras versões que falam que ama a injustiça e odeia a iniquidade, né? Então, Deus, ele odeia o mal, né? Deus, ele odeia o mal. Só que, às vezes, é igual o João Paulo falou aqui na hora da ministração, às vezes a gente está vivendo num ambiente de trevas e a gente não sabe como sair, né? E eu preciso falar uma coisa para vocês. Às vezes, a gente vai ter que sair da ilusão, da caixinha do mundo de mágica, que por a gente ser cristão, ou ter aceitado Jesus, ou vir na igreja, que nada de ruim vai acontecer com a gente. Ou que a gente não vai passar por injustiça, a gente não vai ter oposição, que o fato das vezes a gente ser justo, né, buscar a verdade, fazer o certo, a gente vai receber aplausos e falar, que lindo, cara, que lindo. Só que não, gente, a gente não vai. Pelo contrário, você vai precisar ser fiel, permanecer no dia dessa angústia, no dia da injustiça, no dia que o seu líder pisar no calo com você, te corrigir, no dia que o seu chefe falar um negócio e você não concordar, no dia que seu pai e sua mãe falar alguma coisa, o professor, ou aquela prova que você estudou horrores e tirou quase 0. E aí você quer desistir, né? Já aconteceu comigo, gente, mas foi uma fase, logo depois eu já recuperei.
Mas quando às vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, sabe o que acontece? A gente quer desistir. Ah, não está dando certo, as coisas não fluem. Ai, não vai ninguém na minha célula. Ai, porque lá no meu trabalho. Ai, lá na faculdade, lá no curso. Ai, porque meu pai e minha mãe. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai passar por pressões. E aí, o mais importante é você permanecer naquilo que Deus te chamou para fazer. Você permanecer e continuar agradando o coração de Deus. Amém? Então, Deus, Ele é quem ama a justiça e odeia a impiedade. Odeia o mal. Amém? Então, e aí, esse versículo que a gente leu fala que nós que somos fiéis a Deus, nós seremos mais ungidos que os demais. E aí, quando eu olho para José, eu falo, não, realmente, esse cara era diferenciado. Ele caiu numa poça, gente, lá, num poço lá, seco. Ele podia ter batido a cabeça, morrido. Mas não, ficou vivo. E no final, tem aí a história de superação para nós, amém? E aí, eu quero agora continuar complementando a história de José. Vamos ler em Gênesis 39, do 1 até o 4. E agora a gente já vai para o segundo ponto. E eu vou ler do 1 ao 4. Preparados? Então, abre aí. Gênesis 39, do 1 até o 4. Amém? Então, bora lá. Ó, quando José foi levado para o Egito, pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e todos os seus bens. Então, José, se você... Aí, continua a história, né? Ele foi vendido, gente. Além dos irmãos dele achar ruim ele ir lá dedurar ele, ser justo, né? Não é dedurar, não, é ser justo. Ele ainda foi vendido. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se imagina você. Agora você é José. Aí você tem muitos irmãos. Seus irmãos te vendem, finge que você morreu. E aí, sabe o que acontece? Você é vendido para ir para um país... Está repreendido, gente, é só um exemplo. Você é vendido para um país, você não sabe o idioma, você não sabe onde que é, não tem zap para você ligar por vídeo para os seus familiares, não tem Skype, não tem outros meios de comunicação. Acho que nem carta não devia existir, existia? Talvez, né? Mas carta às vezes é para chegar uns 2 anos, quem sabe, né? Então José, ele foi levado injustamente. E deixa eu te falar uma coisa. As injustiças e as pressões que você passa não podem alterar quem você é. Porque José, ele passou por isso tudo, e aqui no versículo ele vai falar sobre isso, né? Que ele continuou dando o seu melhor. Dando o seu melhor. Ele tinha o coração de servo, ele continuou servindo lá da melhor forma. Sabe o que ele podia fazer? Falar assim, nem esse cara que me comprou... Nem sei conversar com eles. Ele não sabia falar a língua deles. Hoje a gente tem o Google Tradutor aí, a gente se vira, né? Faz um Duolingo, umas aulas de inglês por aí. O marketing. Claro, Fisk ali. Gente, e aí a pressão e a injustiça não alterou quem José era. Ele poderia ter chegado lá, numa terra que ninguém conhece ele, que ninguém nunca viu ele, e falar, agora eu não vou ser quem eu era lá no meu pai, não. Porque agora, por que eu vou ser quem eu era? O que eu vou ganhar com isso? Você já ouviu essa frase? Ou já falou? O que eu vou ganhar com isso? Em nome de Jesus, hoje a gente vai mudar essa história, amém? E aí, eu quero perguntar para você. Pensa aí. Presta atenção aqui nessa pergunta, é profunda. Segura aí na cadeira para você não cair. O que você faz quando você é injustiçado?
chora. Já entendi, ó, a pesquisa aqui já está funcionando, a menina ali chora. E aí? Você continua servindo, você para, você desanima, você desiste, você fala, eu não vou fazer isso não. E aí, eu quero te dar de exemplo, José, mais uma vez, eu vou falar dele toda hora, meu brodão aqui hoje. José, ele foi vendido como escravo. Gente, sabe o que é ser escravo? José foi vendido como escravo. E aí, de escravo, ele passou para chefe da casa do capitão. A minha versão fala assessor pessoal. Quem queria que um assessor pessoal para cuidar tudo do seu? Pagar suas contas, lavar seu tênis, lavar sua roupa, fazer sua comida. Vocês queriam, né? É, né? E aí, José passou um tempo, ele foi jogado na prisão. E ele se tornou, sabe o quê? Lá na prisão? O coitadinho da prisão. Não foi isso? Ah, vocês estão espertos. Ele se tornou, gente, chefe da prisão. Aí eu fico perguntando, não, o que José tem? O que esse cara tem? E aí? Foi preso, gente. Pensa, você foi vendido pelos seus irmãos, foi para um país que você não conhece, se tornou escravo. Aí você virou chefe lá, assessor pessoal do capitão, e aí de repente você vai preso. Aí a maioria de nós, sabe o que ia fazer? Ia desistir. A maioria ia se revoltar. A maioria de nós, talvez, iria se corromper. Ia entregar os pontos, ia falar, tá vendo, Deus? O Senhor não me ama mesmo, não. Porque se o Senhor me amasse, eu não estava aqui. Porque se o Senhor me amasse. E aí, as pressões, as injustiças, as dores, elas não podem alterar quem você é. José, ele continuou servo, ele continuou buscando a Deus, ele continuou sabendo que tinha um propósito. Ele lembrava lá do sonho dele. Ele lembrava do sonho dele e falava, não, porque Deus vai me fazer grande. E aí, às vezes, no meio do caminho, a gente esquece da palavra que Deus fala para nós. Às vezes, no meio do caminho, você se esquece das promessas de Deus e fala, não, vai indo. Você, às vezes, já foi tão, apanhou tanto no caminho, você está todo ferido, machucado, igual o cara lá no meio do caminho do bom samaritano. Só que hoje, Jesus, ele quer vir aqui cuidar das suas feridas, amém? E aí, gente, vamos lá. José, ele continuou servindo, né? E aí, vamos pensar, será que as injustiças não iam te mudar? Será que as injustiças... Ou você que vai mudar as injustiças? Porque José fez isso, né? Ele poderia muito bem, na hora que vendeu, já ficar... Com certeza, talvez ele ficou triste, mas ele não ficou parado lá. E aí, Deus, ele não quer que você pare. As injustiças, elas não podem mudar a sua essência. Mas você precisa ir lá e mudar as injustiças, amém? Transformar aquilo que é espinho em uma flor, numa rosa linda, maravilhosa. E aí tomar cuidado com os espinhos, falar, Deus, me protege aqui desse espinho. Amém? E aí, agora eu quero ler no 39 mesmo, só que do 7 até o 15. Gênesis 39, do 7 até o 15. Podemos ler? Então vamos ler. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu, venha deitar-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher.
Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Venham, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Gente, uau! Meu Deus, eu já peguei ranço dessa mulher. Eu já falei, não é possível que essa mulher fez isso com ele. Gente, José era justo, certinho, ó, andava na linha, certinho. O capitão falava, faz isso, ele fazia e fazia bem melhor. Faz aquilo, ele fazia e fazia 3 vezes melhor. E aí, mais uma vez, o terceiro ponto é o mais forte de todos. Você está preparado? Ixi, eu não sei não. Segura aí na cadeira. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode ser chamado de fiel se nunca foi injustiçado. E às vezes você quer ser chamado de fiel, fiel a Deus, ao seu líder, ao reino, mas você nunca foi injustiçado. Lá no seu trabalho, lá na sua escola. Só pode ser chamado de fiel quem passou por injustiça. Ninguém se torna fiel sem passar por ela. Ninguém se torna fiel por passar pelas pressões. Alguém aqui já viu o vídeo do Miles Monroe? Dele lá, da palavra que ele fala de afiar o machado? Aí ele fala assim, ó. Põe no fogo, põe na água, afia. É assim? Ah, tem que amassar também. Amassa, põe no fogo, põe na água. É o contrário, né? Procura lá no YouTube a palavra do Miles Monroe sobre afiar machado. Gente, é topíssima. E nós, às vezes, vamos ser esse machado que vai precisar ser moldado por Deus. E dói. Gente, eu estou falando isso aqui, parece que foi tudo lindo para José, né? Tudo deu certo. Foi maravilhoso. Mas no momento que ele estava passando por tudo isso, eu tenho certeza que ele ficou angustiado. Mas a Bíblia fala que um outro versículo que no dia da minha angústia eu clamei o Senhor. Então que no momento das injustiças, dessas pressões, a gente venha para o altar, venha orar, venha se entregar. Amém? Então José, ele não se deitou com a mulher de Potifar. E as injustiças, elas provam a sua fidelidade. Só que aí entra a corrupção. E a corrupção, ela vai provar a sua fidelidade, a sua integridade, desculpa. Então a injustiça, ela vai provar a sua fidelidade. Agora a corrupção, ela prova a sua integridade. Amém? Deu para entender? Vocês estão aí, gente? E aí, quero que você reflita agora. É muito fácil a gente ser fiel num ambiente só de justiça, que tudo acontece do jeito que eu quero, sem ser tentado, sem ser corrigido. Vou falar um negócio que o João Paulo fala muito aqui. Pode falar? Gente, o João Paulo fala muito um negócio. Eu acho que aqui todo mundo na pandemia precisou ficar em casa e assistir as coisas do YouTube, né? E aí, a gente tá... Em nome de Jesus, aqui não tem ninguém assim, tá? Não tem. Nem em casa. Eu vou falar isso, mas amo vocês do YouTube. Pode vir pro presencial também para mim te dar um abraço. Gente, a gente se tornou, muitas vezes, cristãos do YouTube ou do momento. Por quê? Eu falei, né, que a gente, para passar, realmente ser fiel, a gente vai ter que passar pelas injustiças. E no momento que, às vezes, um líder corrige, ou que você escuta uma palavra aqui, chega aqui no culto e escuta uma palavra que você não gostou, falou, eu? Acusou lá aquilo que eu faço? Para que eu vou largar isso? Aí eu vou, se eu estou no YouTube, o que eu faço? Eu mudo. Vou para o próximo canal lá de palavras. Eu mudo, eu faço outra coisa, eu vou fazer outra coisa na minha casa. E aí, quando a gente decide ter uma aliança verdadeira, você vai ser igual machado afiado, né? Você vai ter que passar por um processo de ser moldado por Deus. Você vai passar por um processo de ser restaurado na sua essência, amém? E aí, é muito fácil ser fiel quando está tudo bem. É muito fácil, eu vim aqui, está tudo bem,
Eu li a Bíblia só os versículos que eu gosto. Alguém aqui já leu algum versículo na Bíblia que você entrou em crise? Se você não leu, continue, igual a Dori, continue a nadar pela Bíblia, em nome de Jesus. Para você encontrar, sabe por quê? A Bíblia, ela é espada. E a espada, ela vem para... Sabe, pensa aí numa árvore que está cheia daquelas crostas, ruim, feia, que está precisando de uma repaginada, de uma construção ali. A espada vem para isso, para limpar aquilo que não serve mais. Querido, você foi chamado para ser peregrino, sabe por quê? Esse mundo não foi feito para nós, não. A Bíblia mesmo fala que se a gente amar as coisas deste mundo, a gente vai ser talvez igual a mulher de Ló, que olhou para trás, ficou com saudade lá das coisas lá de trás, daquela maldade, daquela injustiça que o povo fazia, e ficou para trás, morreu. Então hoje, a partir de hoje, Deus te chama para olhar para frente, para olhar para o alvo, para as coisas que não são perecíveis. Deus te chama hoje para você ser fiel, amém? E aí, uma outra coisa. Falei que é muito fácil ser fiel quando está tudo bem, né? E tem uma outra coisa que é muito fácil. A gente ser fiel sem ser contrariado. É muito fácil eu amar o João Paulo quando ele faz tudo certinho. Aí o dia que ele põe a toalha lá na cama, aí eu brigo com ele. Aí fico brava. Ele não faz isso não, gente. E aí José, ele provou que ele era fiel a Deus. Ele provou que ele era fiel ao seu líder. Ele provou que ele era fiel com os seus princípios. Amém? E talvez você está precisando renovar essa aliança com Deus hoje. Talvez você precisa restaurar essa fome e sede da justiça de Deus. Porque às vezes, eu vou me incluir nisso, tá, gente? Eu não sou perfeita, não. Mas eu vejo que nós, hoje, estamos buscando os nossos direitos. E aí, quando eu busco os nossos direitos, eu me sinto injustiçado, porque meu direito não foi feito. Nada aconteceu do jeito que eu queria. Qual que era o direito de José? Ficar junto com os irmãos dele, não era? E aí ele poderia se sentir muito injustiçado com aquilo. Só que José, ele não deixou isso abalar ele. E talvez você está parado, você está estagnado. Mas hoje Deus quer restaurar essa fome e sede da justiça dele sobre a sua vida. Ele quer restaurar a sua identidade, ele quer restaurar a sua aliança com ele, com o reino dele, com a igreja, com a sua equipe, com a sua célula e principalmente com o reino de Deus. Amém? E aí, gente, nesse momento, o nosso caráter, ele vai ser mostrado, revelado. Porque no momento da pressão é que nós realmente identificamos quem nós somos, né? Então, nós estamos sendo chamados hoje para sermos felizes, sermos fartos por Deus, porque nós somos aqueles que têm fome e sede de justiça, amém? Então, eu quero que você se coloque de pé nesse momento.